retomar o planejamento com a aula do Samuel. Dr. Samuel Silva vai falar para vocês sobre imunomodulação e a importância da beta-glucana. Obrigado, doutora Geisa. Excelente. Deixa eu achar o pilotinho. Aqui. Ok. Okidoki. Vamos começar, vamos nós. Tem que sair correndo ainda hoje, estou indo para um congresso em BH, mas vai dar para a gente conversar legal hoje. E vamos estar falando sobre o papel do sistema imune no espectro do autismo. De acordo com o CDC, Center for Disease Control dos Estados Unidos, 1 a cada 36 crianças tem tido alguma manifestação dentro do espectro do autismo. Eles estão monitorando isso anualmente. Ele tem cerca de 44 sites ou pontos de coleta de dados. Esse é o mais recente lá no site do CDC. São eles que decidem estratégias para a saúde pública, e eles têm rastreado, na realidade eles montaram cerca de algumas dúzias de centros de pesquisa voltado para coletar dados exatamente nisso. Então, hoje o que temos para o jantar, vamos falar sobre o sistema imune, o que é autismo, o sucesso da imunossuplementação, a inflamação no autismo, neurotransmissores, de onde vem, quem são, e o que é inflamação, como faz, e esses níveis variados de inflamação. De acordo com o CDC, o autismo é um transtorno, né? É uma deficiência no desenvolvimento causada por diferenças no cérebro. Algumas pessoas com TEA têm uma diferença conhecida como condição genética, outras causas ainda não são conhecidas. Os cientistas acreditam que existem múltiplas causas do TEA que agem em conjunto para mudar as formas mais comuns de desenvolvimento de pessoas. Uma ONG também define o autismo como dificuldade em se comunicar, interagir com outras pessoas, entender como as pessoas pensam ou sentem. Acham esses dois itens ali. Se você perguntar à minha equipe que trabalha comigo, vai achar que eu estou nesse espectro aqui, né? Acha coisas como luzes brilhantes ou ruídos altos, opressores, estressantes ou desconfortáveis. Fica ansioso, chateado com situações desconhecidas e eventos sociais inesperados. Demora mais para entender as informações que são sinalizadas por comportamento. Faz ou pensa a mesma coisa repetidamente. Para dizer o seguinte, nós estamos... É bem legal essa logo do autismo, porque é um quebra-cabeça sendo montado agora, sendo um fenômeno interessante de ser observado e acompanhado tanto na terapêutica como na saúde pública. E hoje nós vamos falar sobre o papel do sistema imune voltado no sistema nervoso central, mas especificamente falando no autismo. Quero só lembrar que o teu sistema imune é a tua primeira barreira de defesa. Isso é uma foto da muralha da China, que, diferentemente do que a gente imaginava, não é um lugar flat, né, mas são vales e montanhas. Isso vai, se estende, vai-se embora. É, de fato, realmente um monumento bem interessante. E o teu sistema imune é assim. Ele está em todo o teu organismo. O teu sistema imune, ele não é privilégio de um tecido, de um órgão ou de um sistema. Diferentemente do sistema cardíaco, do sistema hepático, que você tem um endereço, você vai lá, aponta a diagnóstica. No sistema imune, ele está estrategicamente distribuído por todos os seus tecidos, todos os teus órgãos. Então, não é privilégio de um tecido, privilégio de um órgão. Ele está indiscriminadamente distribuído em todo o teu organismo, em todo o organismo do indivíduo, no caso de mamíferos. E nós chamamos, eu vou fatiar o sistema imune de forma fisiológica, em dois, central e periférico. Central, você vai ter órgãos que participam, por exemplo, medula óssea, apêndice, as placas de Peyer's, os linfonodos, o timo, baço. São todos organelas, tecidos, órgãos que participam no processo, o que a gente chama imunológico, que faz parte do teu sistema imune. Então, não é um lugar específico, mas estrategicamente distribuído por todo o teu corpo. Isso é muito interessante para mostrar o quanto o teu sistema imune ou o sistema imune do indivíduo é importante. Nós temos o sistema imune agora periférico, que são
os linfos, o sistema linfático, que vasculariza, que transporta, que carrega, que está distribuído em todo o organismo. Então, agora você não tem só o central, tem agora o periférico, e que participa de um papel estratégico, constante, contínuo, ininterrupto, de vigilância do teu organismo. Então, há uma comunicação constante, contínua, de informações imunológicas, essencialmente imunológicas, que disparam respostas específicas ou não tão específicas. Isso é, para vocês, voilá, o sistema imune de forma sistêmica e um pouco também histológica, né? Porque você vai ter, se pegar o baço, você vai ver que o baço, a função dele, a constituição tecidual dele é muito parecida com as placas de Peyers. Isso é muito interessante. Então, placas de Peyers são, na realidade, são estruturas que estão distribuídas, ver se consigo voltar, ao longo do intestino. E lá tem nessas bolsinhas, nesses conglomerados teciduais, há uma grande concentração de macrófagos, neutrófagos, é extremamente popularizado por esse tipo de célula. Então, o baço e algumas organelas faz mais o mesmo, só tem que ir em órgãos diferentes. Quando você vai olhar histologicamente falando, há uma certa similaridade. Então, falamos do sistema imune de uma forma fisiológica, um pouco agora também histológica. Vamos entrar agora na questão mais na conformação do teu arsenal imunológico, tá? Ele pode ser inato ou adaptativo, tá? O inato fornece uma resposta imediata a alvos estrangeiros. Então, é para tomar nota aí, respostas geralmente em minutos ou horas, consiste de vários fatores de proteínas solúveis, bem como um conjunto diversificado de células, incluindo granulócitos, macrófagos, células dendríticas, células natural killer. Esse é o teu sistema imune inato, ou seja, faz parte de ti, faz parte do indivíduo, sem muito esforço. E tem um adaptativo, que é uma resposta imune mais programada, extremamente precisa, tem que ter um alvo, geralmente um alvo, produz uma proteína específica para aquele alvo, né? E produz uma espécie de memória, o que pode ser teu melhor amigo ou o maior pesadelo do indivíduo. Essa resposta imune, essa memória fica presente aí por anos a fio, que é o grande conceito da vacinação, tá? E também o terror das doenças autoimunes. É a memória do sistema imune, como ela está sendo programada. O que está acontecendo, como podemos fazer para programar? Podemos ou não programar o sistema imune? O que fazer? Então, essa é a área que eu tenho me adentrado, aprofundado há mais de 20 anos. Para transformar em miúdo, eu gosto muito desse exemplo. Nosso sistema imune inato, né, são células imunes inatas, tais como células dendríticas, células natural killers, macrófagos, neutrófilos. O sistema imune inato do indivíduo, gente, o seu sistema imune inato é como se fosse a nossa PM de todos os dias. Você na sua cidade, você no seu estado, tem a polícia, né, militar, a PM nossa todos os dias. Ela vai cuidar de pequenos furtos, ela vai cuidar de pequenos assaltos, ela vai manter-nos, nós aqui, razoavelmente sociáveis e vivendo em harmonia. Essa é a nossa PM todos os dias. Faz um trabalho excelente, o cara sai de casa, arrisca a vida, né, para garantir nossa segurança todos os dias. Esse é o PM todos os dias. Houver algum evento mais complexo, sequestro, refém, estão armados, refém por razões de narcotráfico, por razões religiosas, a coisa fica um pouco mais complexa. Nossa PM já não é mais eficiente. Então, a PM necessita passar o filme, passar a informação para o QG, onde vai sair a tropa de elite. Essa tropa de elite é o nosso teu sistema imune inato adaptativo. É quem recebe informação das ruas, é quem recebe e passa o filme para o QG, dizendo o seguinte, olha, são tantos indivíduos com esse tipo de armamento pesado, tem vítimas, sim ou não, por razões religiosas, sim ou não, que é que eles querem, e aí o QG
libera uma tropa mais estratégica. Esse é teu sistema imune adaptativo. Para dizer o seguinte, a comunicação entre um e outro é extremamente estratégica. E a razão de todos os males vai estar muitas vezes envolvido como essa comunicação do teu sistema imune inato comunica-se com adaptativo. Então tem que haver uma boa comunicação contínua. A ativação aguda da imunidade inata prepara o terreno para a ativação do sistema imunológico adaptativo mais sofisticado. Então, a inata é um gatilho, é uma preparação para uma resposta mais sofisticada. A nossa esperança seja precisa, específica, e numa carga e num volume suficientemente necessário para aniquilar o que está sendo combatido, seja uma virose, seja células neoplásicas. Mas quando essa comunicação, no recrutamento de linfócitos B, linfócitos T, CD4, não é feita com precisão, você começa então a criar respostas imunes não precisas. Ao contrário do que a gente pensava, na época mesozoica, quando a gente dividia o espaço com os dinossauros lá na faculdade, a gente achava que o líquido amniótico era algo asséptico. E nós descobrimos que, na realidade, a presença proteica de sinalizadores bacterianos e de micro-organismos no líquido amniótico. Para dizer o seguinte, o bebezinho já está, a partir de sua gênese, a partir que já começa a ter um fluxo no cordão umbilical, e ter o pulmãozinho funcionando, né? Não funcionando, mas tem um lugarzinho de pulmãozinho, tem um canalzinho, trato digestivo. Ele começa a se formar, veja que interessante, o arsenal inicial do que nós chamamos da imunidade inata. Fantástico. Então, o indivíduo, antes de nascer, ele já possui informações suficientes para fornecer elementos para ele começar a criar os primeiros passos do que nós chamaríamos de um sistema imune inato, ou seja, faz parte dele. Isso está diretamente vinculado com a mãe. Então, os hábitos alimentares dela, o ambiente dela vive, que nós chamamos aí, né? O que antes a gente achava que era genética, nós estamos aprendendo muito, né? Que são as epigenéticas. O ambiente, o que consome, hábitos, o que convive, vai influenciando e vai servindo de ferramenta para, aos poucos, se concedendo. Então, desde o período fetal, o sistema imune do indivíduo está sendo construído. Presença de micro-organismos no líquido amniótico, formação do sistema imune inato, muito mais compatível com o da mãe. Então, há muita similaridade lá. Faz sentido, porque como ele está dentro daquele ambiente que é fornecido, ele está sendo fornecido nutrição, e tudo que ele precisa está ali, e vem daquele indivíduo, da mãe, vem da madre. Então, faz muito sentido ser compatível com ela. Quando ele sai, no momento do nascimento, aí já há uma definição de como esse arsenal imunológico do indivíduo vai estar sendo formado. E aí estudos já mostram que o arsenal imunológico do parto normal, pelo canal vaginal, já concede à criança vantagens imunológicas. E isso vem preparando o indivíduo para o ambiente onde ele vai morar. Porque a flora do canal vaginal, a flora do canal de parto, já vai servir dali de elementos para aquele indivíduo construir seus próximos passos agora na imunidade adquirida. Fantástico. Vai somando as pecinhas aí, gente. Para dizer o seguinte, gente, os micro-organismos fazem parte de onde tu vives, de onde nós vivemos. E faz parte talvez de vantagens imunológicas que você pode dar ao indivíduo. Então, além dos ácidos graxos de cadeia curta que são fornecidos
grande parte por micro-organismos. Ácidos biliares. Estudos recentes mostram que metabólitos produzidos pela microbiota intestinal também incluem alguns neurotransmissores, como glutamato, o GABA, serotonina e dopamina. Algumas bactérias codificam genes e enzimas específicos, isso é bem interessante, isso é bem legal, que pode catalisar a conversão de substratos em neurotransmissores. Então, como alguém já disse, o que você alimenta, você não está comendo, você não está se alimentando por razões próprias, você está alimentando a tua flora, o teu microbioma. A tua alimentação vai compor isso. E isso vai ser distinto. Então, muitas vezes, o ambiente excessivamente, o CDC fez esses estudos, sugerindo que, nesse período de pandemia, como nós ficamos muito isolados e tinha o álcool gel e a máscara salvavam vidas, né? Tornou-se a mantra, né? Use álcool gel salva vidas, né? E a gente percebeu esse zelo, esse cuidado, essa asepsia, essa paranoia da asepsia, né? De você estar higienizando tudo, sobre tudo e toda a superfície, sua mão várias vezes, inclusive mexendo com a microbiota nos seus tecidos. Viram que isso desfavorece a imunidade adquirida do indivíduo, deixando-o propenso a alergias. Uau! Né? Eu tenho 6 filhos. A pessoa pergunta, quantas mulheres, né? Uma só. Cortei o cordão umbilical de todos eles. Fiz o parto de todos eles. Só não fiz em casa porque eu amarelei. E aí, como é que é o primeiro filho, né, gente? Primeiro filho, está lá, né? A Maria Eduarda chora, o Pedrinho chora, você bota a chupetinha, né? Aí cai. Aí você corre. Você tem 3, já tem 3 a sua tiracola, né? Aquela que cai no chão, você leva para casa, põe na água fervente, né? Depois lava com água sanitária, né? Usa detergente. Água mineral 3 vezes, com triplicata, né? Você é um cientista, faz triplicata, né? E aí coloca na boquinha do Pedrinho ou da Maria Eduarda. O segundo filho, você já não ferve mais. Só detergente, um pouquinho de álcool, né? Ali, cala a boca, menino. A partir do quarto filho, cara, você faz assim. Fica quieto, menino. Deixa eu namorar com a tua mãe, né? Então você faz parte do processo de vacinação contínua do teu filho. Dosado, gradual, contínuo, no ambiente que tu vives. E isso vai compondo um arsenal imunológico fantástico. Então, alguns metabólitos bacterianos podem atuar como moléculas sinalizadoras e induzir síntese e liberação de neurotransmissores. Veja a conexão, gente. Eu estou pegando o sistema imune, dizendo que o teu sistema imune é influenciado pelas microbiotas. Influenciado pelo micro-organismo do teu ambiente. E estou agora dizendo, espero que você não perca essa conexão, que esses micro-organismos influenciam em sinalizadores neurotransmissores. Então, há uma conexão direta do teu sistema imune com o sistema nervoso central. Eu fiz um estudo multicêntrico entre a Europa e a América do Norte, quando eu estava na Johnson & Johnson. E pela primeira vez, a gente estava lançando um MAB, monoclono, anticorpo monoclonal. E era né, a gente fazia cultura de célula, você cultivava célula, enfim, saía aquele linfócito T para injetar no indivíduo, fazia por infusão. E começamos os estudos na área de oncologia. E começamos a fazer em alguns lugares da Europa para esquizofrenia. E eu me disse, uau! Mas espera aí, eu estou trabalhando em algo que linfócitos T, né, NIM2, ataca anticorpos, né, e você está mirando para células teciduais de oncogênese. E aí vamos mirar agora em esquizofrenia.
E aí eu sentei com o pessoal do sistema nervoso central, lá da Johnson & Johnson, era um novo projeto, e descobrimos que estava influenciando no comportamento do indivíduo. Algo que eu estava mirando, uma célula T, elaborada por o que a gente chama de CHO. Sabe o que é um CHO, não? Células de hamster, de ovário de hamster chinês. E você faz o cultivo, induz a proliferação de células T, enfim, faz isolamento e administra. Em esquizofrenia. E estava dando resultados interessantes. E foi a primeira vez que me aconteceu da ficha cair, que o nosso sistema imune está diretamente conectado ao nosso sistema nervoso central. Porque periférico eu já sabia, né, as dores periféricas, está diretamente relacionado com o teu sistema nervoso, com o teu sistema imune. E a gente sempre considera o sistema nervoso central como uma barreira hematocefálica, né, a primeira barreira ali que impede que tudo passe. Mas o micro-organismo consegue fazer uma engenharia em que há compatibilidade do que eles desenham para ser absorvido no sistema nervoso central. E passa, e há absorção. E começa a influenciar. Né, e cruzam, e apesar de ser seletivos, né, o teu sistema imune consegue fazer isso. Daí, hoje, nós sabemos, não é título dessa palestra hoje, que o nosso sistema imune, ou o sistema imune do indivíduo, influencia no humor. O humor, sempre nós da indústria farmacêutica, sempre foi, chama de nervoso central, né? O humor sempre dava emoções, cérebro e tal. Mas hoje está se tornando algo imunológico. O indivíduo, o grau, por exemplo, de depressão, se você tem uma apresentação bem legalzinha sobre isso, uma aula que eu dou, mas clássico, você vê a manifestação das citocinas pró-inflamatórias e o grau de inflamação do indivíduo e o nível de sua depressão. Então, o teu sistema nervoso central é extremamente influenciado por teu sistema imune. Então, pode causar, né, por estar ali essa manifestação das interleucinas, principalmente, tá, gente? Interleucina beta, interleucina 6, elas causam esse distúrbio, vão causando esse grau de inflamatório contínuo. Lembra que eu falei da memória? Esse é o desafio do sistema imune. É que quando ele programa algo, se você não tira, você não modula o teu sistema imune, não reprograma ele, ele vai fazer mais do mesmo e vai gerar casos de constipação, vai aumentar a seletividade alimentar, vai ter problemas de concentração, sociabilidade. Lógico, indivíduo inflamado, né? Você com fome, inflamado, você quer o quê? Né? Nenhum adulto consegue. Né? Seu funcionário corre de você, né? O cachorro se esconde embaixo da mesa, né? O papai está inflamado. Né? Convulsão? O imunoterapia é um MAB. Tá. Pergunta aqui está sendo convulsão e anafilaxia. Ok. Pergunta é, os MABs, não é tema da nossa palestra, mas rapidinho vou falar, veio com a proposta de ser a salvação da lavoura. Quimioterápico, a cruzeta. Radioterapia, a cruzeta. Puxa, já que a gente tem o sistema imune, que tal a gente pegar o próprio sistema imune e atacar as células neoplásicas? Bingo, que ideia maravilhosa. Então vamos pegar as células T, vamos isolar, que são os MABs, monoclonal antibody, e vamos administrar no indivíduo, porque já vai ser específico para o câncer. Só que foi descoberto isso, que ele não só vai a nível sistêmico para atacar células neoplásicas, mas ele vai distribuir, vai passar pela barreira hematocefálica, como uma highway, com uma autopista e vai parar lá. Então, sim, acontece isso, tá? No estudo clínico que eu fiz, eu não me lembro de ter esse tipo de evento, tá bom? Mas pode acontecer. Então, o teu sistema imune, ele é influenciado pelo teu microbioma. O teu microbioma é influenciado pelo que você administra oralmente, principalmente. Não estou de dieta, né?
E também todo esse ambiente contribui para que você construa os dois sistemas imunes que a gente falou, o inato e o adaptativo. Então, quando eu faço isso, eu consigo ter vantagens e você melhora a situação. Então, nesse caso, o que você começa a ver é uma regularidade de interleucinas, A1 e A6. A8 às vezes aparece, às 12 às vezes aparece, mas A1 e A6, interferon, TNF-alfa, são as que acontecem com mais frequência. Isso compromete as células glias, começa a comprometer a sociabilidade do indivíduo, concentração, níveis inflamatórios começam a subir pra caramba, sensibilidade ao meio ambiente, porque ele não tem o arsenal natural que precisa para lutar contra uma virose ou uma bactéria que seja do ambiente. Então, para lembrar que nossos neurotransmissores, isso é um evento fisiológico, não é um privilégio só no lugar, todo o teu organismo participa, né? Mais de 90% da serotonina do teu corpo é sintetizado no intestino. Serotonina, estou falando de neurotransmissores, humor. Total. Então, se desde a gênese isso está sendo influenciado, vai passando pela concepção, pelo trabalho de parto e agora a minha formação do indivíduo, né? Você começa, então, a ver aí, alguns indivíduos vão ter mais vantagens do que outros vão ter menos vantagens. E as crianças dentro do espectro do autismo são extremamente inflamadas. Inflamação, lembra de estresse oxidativo celular, dano celular, dificuldade em programação, dificuldade na absorção, dificuldade no metabolismo. O indivíduo vai ficar ou ele é diarreico ou ele é constipado. Isso vai atingir o sistema nervoso central, vai mexer com sono, né? Então, hábitos e meio ambiente participam disso aí continuamente. E a morte celular, muitas vezes, tem sido a única opção que a gente tem feito. O pedido está com inflamação, está com a infecção, antibiótico. E aí vou acabar causando dano na minha microflora. Isso vai causar seletividade alimentar, vai dar baixa no magnésio, baixa no selênio. Colágeno vai ser complicado. Aí eu começar a síntese de mais e mais. Nesse ambiente aqui, o indivíduo vai ter dificuldade, então, até na formação das cartilagens e ossos e tal. Tá? Então, desenvolvimento geral. Então, você vai ter que ter estratégias, né, para somar esse arsenal. Né? É um evento multifacetado, você vai ter sinalização externa, vai ter formação de antígeno, vai ter a programação disso tudo, e gradualmente você precisa passar essa informação para que possa ser feito uma modulação do seu sistema imune. A ativação do sistema imune inato é inespecífica e pode causar inflamação crônica. Isso aqui é o pesadelo, tá? E vai ficar fazendo mais do mesmo. Essas espécies reativas de oxigênio, que a gente chamou de estresse oxidativo celular, vai ser uma tônica. Então, a congestão respiratória, formação de muco, tudo isso são respostas imunes não precisas, tá? Para levar para casa. Quando você modula o teu sistema imune, e quando há essa proliferação, a morte permite a epitelização, a síntese de matriz celular extra. Fazer o seguinte, gente, o teu sistema imune participa na constituição celular. A tua célula tem um programinha em que ela vai nascer, se proliferar e vai morrer. E teu sistema imune é diretamente relacionado com isso. Então, como tu cuidas do teu sistema imune, Então, isso vai dar gênese para outros ambientes, inclusive, né, uma predisposição para oncogênese. A boa notícia é que o sistema imune é programável. Você pode gerar um estímulo. Qual estímulo? Essa é a pergunta muito importante. Que tipo de estímulo? E vai gerar uma resposta. Geralmente a resposta é maior, tá, gente? Você vai gerar um estímulo programável e reprogramável. Isso. Perfeito. Você pode dar o estímulo, você pode causar uma resposta específica, mas se você tira aquele estímulo, ele pode voltar ao estado anterior de
de alto nível de inflamação. Isso. Perfeito. Vai participar sim, tá? Sim, verdade. Vai participar sim. Só tem o seguinte. Uma coisa é você trabalhar com programação do seu sistema imune, outra coisa é você fornecer elementos que auxiliam o sistema imune. Vitamina D é excelente para o sistema imune, como auxílio e suporte. Vitamina C, excelente para o sistema imune, como auxílio e suporte. Tá? As citocinas são uma realidade, elas vão ter sim influência no sistema nervoso central. A boa notícia é que nós podemos usar moléculas para programá-las. Essas moléculas são os beta-glucanos, que estão presentes em fungos, algas, leveduras e vegetais. Mas nem todo beta-glucano é criado igual. À noite, todos os gatos são pardos. Né? A forma como você obtém essa beta-glucano, que é a molécula que nós trabalhamos, que eu desenvolvi, vai influenciar na estrutura química, principalmente na estereoquímica. Na estrutura química 1, 2, na estrutura química primária, secundária e terciária, ou seja, na estereoquímica, que vai ter receptores específicos. E faz parte, o beta-glucano, da constituição celular das leveduras, o que não é verdade para o beta-glucano que está presente nos vegetais. É outro beta-glucano. Não é um... Perfeito, pode agir. Essa estrutura do beta-glucano, 1,3,1,6, que nós entendemos, que eu consegui verificar que há uma resposta imune específica, gradual, programável. Então, você tem indivíduos com depressão, indivíduos com problema de concentração, indivíduos com inflamações crônicas, e o processo biotecnológico exclusivo, com extração, como tu obtens, como você isola e como você formula, influencia na estrutura química. E aí pode ser mais ou menos ativo. Então, os beta-glucanos que estão presentes na bactéria, a gente chama de os probióticos. Tá? Auxiliam na saúde intestinal. No cereal, na aveia, tem beta-glucano 1,3,1,4, outra estrutura química. Elas são lineares. Diz que é cardiovascular porque auxilia na retenção sequestra lipídios da dieta e é eliminado no bolo fecal. É mais como digestivo, né? Aqui vem da aveia. Os fungos apresentam beta-glucanos 1,3,1,6, mas com cadeias um pouco mais curtas. Esse é o produto que a gente desenvolveu ao longo dos 25 anos de pesquisa. E nós temos visto que 2 vezes ao dia, com crianças a partir dos 6, 7 anos de idade, nós temos tido resultados maravilhosos. O que a gente fez, combinamos com a camélia sinensis, que é o chá verde e chá preto. Você tem aí polifenóis, que é probiótico. Então, você tem agora um carreador para o beta-glucano de alta biodisponibilidade. E nós temos tido o privilégio de servir prescritores das várias especialidades, como a doutora Geisa, que fazem uso dos nossos produtos e vê o resultado tangível. Isso aqui é um caso de um paciente com intolerância ao glúten e fez uso 2 vezes ao dia de 15 ml e retirada da alimentação alérgica, depois voltou, houve melhor significativa da atividade intestinal e essa prescritora relatou. A razão é porque esse beta-glucano 1,3,1,6 é captado pelos macrófagos a partir de receptores CR1. Há uma programação, eles ficam modulados, eu não gosto de usar ativados, porque se você trabalha com doenças autoimunes, se você aumenta a imunidade, você pode causar um dano. Então, você programa. Esse é o relato de uma mãe que diz: o suplemento Biovit chegou para a minha família como uma saída para os problemas alérgicos do meu filho, hoje com 5 anos de idade. O quadro resumia em rinite alérgica, conjuntivite crônica, intestino preso, uma vez por semana ele ia no banheiro. Bom, o que houve foi iniciar o tratamento com Biovit. No primeiro dia que demos o jejum, já notei grande melhora do inchaço dos olhos, que era a prioridade número 1. Pois isso irritava o Pedro, impedindo de brincar ao ar livre, pois a cidade fazia o quadro piorar, ou seja, epigenética. Nos dias seguintes, percebemos o Pedro mais feliz, atendendo melhor a demanda e sendo mais participativo. As alergias desapareceram com o decorrer do tratamento. O intestino passou a funcionar, regularidade intestinal, melhora da absorção, melhora do metabolismo, melhora da qualidade do sono, bingo lá, qualidade do sono.
porque Pedro parou de roncar durante, ou seja, desinflamou, e conseguiu agora segurar o lápis. Cognição. Então você desinflama o indivíduo, uau! Você tem um pai e a mãe que dormem melhor agora. E os pais ficavam revezando para dormir, enquanto um ficava acordado com a criança. Aqui o ambiente, a cidade, a claridade. Eu pensei que era cidade. Se fosse cidade, seria epigenética. O que acontece é a epigenética é um ambiente que tu te encontras, que influencia a tua resposta genética por influência do ambiente externo. Né? Isso tem sido um privilégio para a gente, porque, nesse caso, você tem um paciente que volta a ter essa condição de sociabilidade. Tem sido uma constante. Não sei quantos de vocês já usam o BioVit, a doutora Geise está usando o BioVit, tem tido experiência. Mais alguém aqui usa o BioVit? Ok, mais. Levanta a mãozinha para o pessoal ver. Ok. E nós temos tido o privilégio de ver essa melhora na cognição e na sociabilidade, porque você está, não porque seja uma ação do sistema nervoso central, mas por modulação do sistema imune, que você reduz esse ataque às terminações nervosas. Na bula dele explica. 5 minutos. Na bula dele, sim, nossa equipe está aqui no stand, passa lá. A nossa recomendação, a doutora Geise tem um protocolo dela, você atende crianças, né? Como é que tem sido o teu protocolo? Depende do grau de inflamação e depende da idade e peso da criança. Crianças autistas, a partir de 6 meses, eu estou entrando com 5 ml por dia. A partir de 2 anos, 5 ml 2 vezes ao dia. Depois, aí varia. Se as infecções são de repetição, a partir de 3, 4 anos, já são 10 ml de uma vez ao dia, passando até 2 vezes ao dia, caso não tenha uma resposta já nas primeiras 4 a 8 semanas, porque a resposta é rápida, é muito rápida. Então, aí eu passo para 2 vezes ao dia. Mas a epigenética da beta-glucana, porque a beta-glucana acaba se transformando num fator epigenético, é justamente a questão da modulação imunológica. É aí que entra, eu ouvi a pergunta a respeito. Você tem mais 2 minutos. Essa senhora tinha depressão, tomava 10 tipos de psicotrópicos, de acordo com o doutor Ademar, lá de Schroeder, e ela permitiu isso daí. Ele conseguiu, chegou a dar, fiz tratamento que demanda 15 ml de BioVit ao dia, 3 vezes ao dia. Ela estava quase em estado vegetativo, depressão, estava quase vegetativa essa senhora, agora está toda serelepe, passeando. Né? Aqui literatura, aqui minhas mídias sociais. Vai ser um prazer, um privilégio. Me esforço pra caramba para responder suas perguntas, suas interações. Se eu não conseguir, vou responder. E vai ser um prazer ouvir vocês e vai ser um prazer poder servi-los. Muito obrigado.